Olá, eu sou a Mabi e hoje a gente vai falar sobre a Casa dos Horrores que transformou a cultura pop norte-americana. A gente vai para Plainfield, Wisconsin, nos Estados Unidos, e também para algumas cidades nos arredores de Plainfield. Ela foi fundada por Elijah Waterman em 1849 e era uma terra um pouco fértil que tinha várias condições climáticas, como ciclones, nevascas, e também a cidade foi afetada bastante por incêndios. Porém, a sua comunidade se orgulhava muito de como eles estavam. Próximo de Plainfield, a cerca de 11 quilômetros na cidade de Pine Grove, a gente tem Mary Hogan. Ela era uma mulher de meia idade que pouco se sabia sobre a sua vida, apenas que ela comandava uma taverna com sotaque alemão forte, e os boatos que corriam sobre ela era que, primeiro, ela já tinha se divorciado 2 vezes, e ali para os anos de 1950 isso era muito escandaloso, que ela tinha envolvimento com a máfia e que também ela já tinha sido uma cafetina nas cidades grandes. O desaparecimento dela foi notado no dia seguinte, no dia 8 de dezembro de 1954, por um fazendeiro chamado Seymour Lash, que notou uma poça de sangue no chão da taverna. Ele chamou as autoridades locais, que acharam um cartucho de bala calibre .32 e a mancha de sendo arrastada até o estacionamento da taverna de Mary. Bernice Warden era uma mulher de 58 anos que, apesar de algumas pessoas acharem ela arrogante, ela era tida, na verdade, com muita estima pela comunidade de Plainfield. No ano de 1954, ela ganhou nas páginas dos jornais um destaque como cidadã da semana. Ela era uma avó muito amorosa, uma mulher de negócios muito competente e trabalhava muito, mas gostava de passar o seu tempo livre pescando. Ela tomava conta da loja de ferragens Warden, que foi deixada pelo seu marido após ele falecer. No dia 16 de novembro de 1957, Bernice teve o seu desaparecimento notado pelo seu filho Frank Warden. Essas duas mulheres, além de terem em comum a questão de que eram donas de seu próprio negócio, donas de seu próprio nariz, e mulheres de meia idade, elas foram vítimas da mesma pessoa. Um pouquinho no tempo e a gente começa a perceber que a família Guin já começou em tragédia porque George Guin perdeu os seus pais num afogamento quando ele tinha 3 anos. Ele foi criado pelos avós maternos e virou aprendiz de ferreiro, porém ele não se mantinha em nenhum tipo de emprego. Ele se achava um fracassado, achava que nunca conquistaria nada e acabou achando na bebida ali um amigo. Augusta, ela vinha de uma família de alemães imigrantes que se estabeleceram na cidade de La Crosse. Ela foi criada sob um rígido código de conduta. O seu pai aplicava surras para que ela seguisse na linha, e isso fez com que ela se tornasse uma fanática religiosa. Ela achava que o mundo vivia em imoralidade e em pecado. Ela é descrita como uma pessoa muito disciplinadora, intransigente, dominadora, inflexível e que impunha as suas crenças fervorosamente nos outros. O casamento de George com Augusta foi mais uma questão de conjectura, porque George poderia ter se encantado em ter uma família grande, né, como Augusta tinha, ela tinha muitos irmãos. E Augusta pode ter se encantado pela personalidade reservada de George. Não se sabe se Augusta ela já tinha conhecimento de que George tinha essa questão com a bebida e se ela viu nisso uma oportunidade de, na verdade, ser dominadora em relação ao George. Eles se casaram no dia 4 de dezembro de 1899 e Augusta logo assumiu, né, o controle da casa. Ela chamava George de fracote, de preguiçoso e coisas muito piores, e achava que ela era a única que tinha forças e ambição para tocar os negócios da família. O marido dela não merecia nem mesmo seu desprezo. George também não ficava longe disso, ele odiava Augusta e muitas vezes ele se mantinha calado em uma greve de palavras dentro da própria casa. Muitas vezes ele saía para os bares e se ele voltasse bêbado e recebesse algum sermão, ele batia em Augusta até que Augusta caísse no chão ajoelhada e começasse a rezar para Deus levar
o seu marido. Apesar de Augusta ter essa percepção distorcida da realidade, né, que o mundo era um poço de corrupção, ela achava que ter um filho iria trazer paz para o casamento dela e iria consertar as coisas. Então ela decidiu ter um filho com o George, apesar dela achar que o ato sexual era uma coisa apenas só para procriação e que ela se revoltava em relação a isso, mas ela cedeu em nome do casamento dela. 17 de janeiro de 1902 nasce Henry Guin. Pouco tempo depois, George de novo ficou desempregado e Augusta mandou que ele abrisse o próprio negócio. Em 1909, George se torna proprietário de um armazém de carnes e mantimentos, porém, pela incapacidade dele gerir o negócio, Augusta assume o negócio em 1911 como a nova proprietária. O desejo de Augusta, na verdade, era ter uma menina. Ela tentou novamente, porém, no dia 27 de agosto de 1906, nasce Edward Theodore Guin. Augusta ficou furiosa porque ela teve mais um menino, porém, ela disse que iria criá-lo muito diferentemente do que ela criou o Henry, que era um pouco distante dela. Ed via sua mãe como uma mulher de pura bondade, que não merecia nada de ruim. Ele sempre tentava ser o melhor que pudesse para a mãe, mas ela sempre o maltratava, o castigava e repetia incessantemente que ele era terrível e que ninguém amaria ele como uma mãe amou. No ano de 1913, eles decidiram comprar uma fazenda um pouco modesta. Augusta viu ali a oportunidade de manter a sua família um pouco longe aí dos pecados do mundo. Não se sabe o motivo de por que, praticamente um ano depois, em 1914, em menos de um ano, eles se mudaram para essa fazenda em Plainfield, que era muito maior, com cerca de 79 hectares de terra. A casa da fazenda de Plainfield era muito mais isolada, então Augusta amou essa casa muito mais. E ela já odiava, obviamente, a comunidade de Plainfield. O Ed terminou a sua educação básica ali por volta dos 16 anos, mas foi um período que ele tentava se encaixar com os colegas, mas não conseguia de jeito nenhum. E quando ele quase conseguia se encaixar, ele comentava com a mãe sobre as conquistas dele na escola e a mãe se virava para ele e dizia que ele não merecia estar perto dessas pessoas porque os pais, a criança e as pessoas ao redor dessas pessoas eram más influências. Colegas de Ed achavam ele um pouco estranho, a maneira como ele sorria, a maneira como movimentava os olhos e os risos em momentos muito inapropriados. Ed era um menino que tinha uma certa vergonha em conversar com os outros, e os movimentos agitados dele, a fala dócil, faziam com que as pessoas vissem nele trejeitos muito femininos. Ed obviamente sofreu, um tipo de bullying, e a insensibilidade das pessoas só reforçavam a visão que ele tinha da própria mãe, de que ela estava certa em relação a tudo, em relação a todas as pessoas. Depois de um tempo, George parou de cuidar da fazenda, ele só vivia embriagado e vivia se machucando, muitas das vezes propositalmente. Ele surrava os próprios filhos e a esposa e chicoteava também os filhos quando estava bastante embriagado. Augusta não pensava de jeito nenhum em se separar, porque isso iria de encontro com as crenças religiosas dela. E Ed e Henry foram se criando nesse meio bastante hostil com pais mentalmente doentes. Eles estarem isolados da comunidade e também pela questão da pobreza da família, foram fatores também que contribuíram para a degradação da mente de Ed. Augusta, ela quando não estava nos afazeres da fazenda, ela se sentava com os filhos para contar histórias bíblicas, às vezes lendo a Bíblia e às vezes citando e recitando passagens do Apocalipse. E passagens essas que condenavam mulheres. E depois ela fazia os filhos jurarem em um abuso constante que eles nunca tocariam uma mulher. Henry foi um dos que lutou contra. No ano de 1940, George infelizmente caiu doente e por ele não conseguir sarar suas feridas, afinal ele não parava de beber, ele vem a falecer aos 66 anos de idade. Os Guin não sentiram tanto assim a perda de George e por eles continuarem na pobreza, Augusta decidiu que os meninos deveriam procurar em Plainfield alguns trabalhos. Eles começaram a fazer bicos fora da fazenda e Ed virou uma espécie de faz-tudo
e ele também trabalhava como babá. O interessante aqui é notar que Ed, ele se dava muito melhor com as crianças e as crianças também amavam ele. Ele fazia truque de mágica para as crianças, ele entretia elas, ele conseguia conversar melhor com as crianças do que com os adultos. Ele tinha essa dificuldade de conversar com os adultos. Porém, as pessoas que contratavam Ed diziam que ele era um bom vizinho e viam ele apenas como um homem muito tolo, mas que estava sempre disposto a ajudar. Ele era um homem educado e um homem de confiança. Henry e Ed tinham uma rusga em relação à mãe, porque Ed via Augusta como uma santa e Henry não via ela tanto assim. Porém, Ed admirava muito o irmão. No dia 16 de maio de 1944, Ed e Henry tentaram apagar o fogo, pelo menos essa foi a história que foi contada por Ed. Eles estavam tentando apagar um fogo que começou a se alastrar ali na propriedade dos Guin. Alguns relatos falam que o fogo foi acidental, outros relatos falam que o fogo foi, na verdade, proposital, mas Ed disse que a ideia foi de Henry de colocar fogo em algumas coisas ali próximo da fazenda para limpar o terreno. Ed falou que o fogo se alastrou para uma área da propriedade que eles não queriam que o fogo fosse, então ele correu até lá para tentar apagar o fogo antes que chegassem nos locais que ele não queria. Porém, quando ele voltou, ele disse que não viu mais o Henry próximo ali onde eles estavam. Ele foi até a cidade, chamou o xerife, pediu para que eles formassem uma equipe de busca, mas o que foi suspeito nesse caso foi que quando Ed chegou no local que disse que o irmão não tinha aparecido, ele foi diretamente no corpo de Henry. Então, no dia 16 de maio de 1944, Henry Guin é encontrado morto. Ele tinha um machucado na cabeça, porém os legistas confirmaram que a morte dele foi por asfixia devido a muita fumaça ali daquele incêndio. A questão de que Ed não tinha achado o irmão foi mencionada pelos policiais, inclusive, mas Ed disse que era engraçado como as coisas eram. E as pessoas simplesmente não notaram nada de estranho em relação a isso, porque quem é que mataria Henry Guin? Pouco tempo depois, Augusta, talvez abalada pela morte do filho, sofre um derrame. E ali Ed viu a oportunidade dela finalmente agradecer a ele pelos cuidados, porque ele se rendeu ali ao cuidado da mãe. No ano de 1945, Augusta teve melhoras em sua saúde, porém Ed ficou um pouco frustrado porque ela nunca chegou a agradecer de fato essa ajuda que o próprio filho deu a ela. No inverno desse ano, Augusta acompanhou Ed para fazer uma compra em um vizinho e quando eles chegaram, o vizinho estava espancando um cachorrinho. E o que abalou Augusta e Ed foi o fato de que esse vizinho estava com uma mulher. E essa mulher não era uma mulher que era casada com ele. Augusta ficou muito abalada com isso e eles acabaram presenciando o vizinho matando o cachorrinho, porém isso sinceramente nem fez nenhuma menção de trauma em relação a eles, né? O que de fato teria abalado eles foi a questão de que o vizinho estava com uma mulher não casada dentro da sua própria casa. Em dezembro de 1945, Augusta tem mais um derrame e ela falece em decorrência desse derrame. O velório de Augusta foi visitado apenas pelos seus irmãos e por Ed, mas nenhuma das pessoas de Plainfield foi até lá, o que contrastava um pouco ali com a reação das pessoas de Plainfield em relação a George e a Henry Guin, que foram pessoas que tiveram menções na primeira página do jornal sobre seus óbitos, né? E Augusta, ela só recebeu uma menção muito breve de que ela faleceu, o velório vai ser em tal lugar e se vocês quiserem aí vocês vão e visitam. Após a morte de sua mãe, Ed ficou mais desleixado, deixando a sua aparência esmorecer, ele não cuidava de si mesmo e muito menos fazia manutenções na fazenda. Por causa da pobreza da família Guin, eles não tinham condições de
colocar certas coisas na fazenda, por exemplo, encanamento e luz elétrica. A fazenda continuou sem essas coisas. As pessoas falavam que Ed continuava um homem muito estranho, porém era aquilo, né? Ele ainda continuava um ser muito afável, muito carinhoso e muito prestativo. As necessidades ali naquela época de Ed eram muito poucas. Com os bicos que ele fazia e também o subsídio que ele ganhava do governo, porque tinha alguma coisa em relação à conservação do solo ali de Plainfield, então ele ganhava um subsídio do governo, ele conseguia se manter. E enquanto ele fazia esses bicos em outras fazendas ou em casas em Plainfield, as mulheres viam Ed com muita pena, porque achavam ele muito tolinho. Ao contrário dos homens que, na verdade, tratavam ele como um otário e faziam muitas brincadeiras que Ed nem saía do sério, porque ele pensava que não estavam brincando de fato com ele. E era interessante também porque Ed, ele era uma pessoa que não era dado à violência, ele não gostava de violência e ele tinha pavor a sangue, porém ele passou praticamente a vida toda vendo, né, os pais trabalharem em um tipo de açougue. E ele também caçava bastante ali nos arredores de sua fazenda. Porém, Ed, no seu local reservado, ele tinha muito interesse em true crime, mas muito além do true crime. Ele lia revistas que relatavam os horrores nazistas, histórias sobre canibais, personagens que preservavam crânios de pessoas e que faziam artigos com couro humano, né? Principalmente a Ilse Koch, que ela era uma alemã nazista que fazia esses artigos de pele de judeus durante ali a Segunda Guerra Mundial, né? Bom lembrar que esse período aí da história de Ed Gein, ele se passa enquanto está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Ed também lia sobre ladrões de corpos ingleses que vendiam cadáveres para as escolas ali do século XIX e sobre jovens também que desenterravam mulheres bonitas para poder estuprá-las. Ed também ficou um bom tempo obcecado pela história de uma ex-soldada norte-americana que passou pela cirurgia de redesignação sexual. Ed dizia que sonhava em ter órgãos femininos. Ed começou a ter muitas alucinações e quanto mais tempo ele passava sozinho e isolado em sua fazenda, mais essas alucinações ficavam fortes. Ele dizia que escutava a voz da mãe dele o tempo todo dizendo para ele ser uma pessoa boa, seja bom. No início dos anos de 1950, Ed continuou se afastando cada vez mais das pessoas, porém ele ainda frequentava bastante a taverna de Mary Hogan. Após o desaparecimento da Mary, o Ed, em conversas, falava bastante sobre como o desaparecimento dela não era um desaparecimento, que ela, na verdade, estava na casa dele. Ele, por vezes, repetia para as pessoas que não, a Mary ela não desapareceu, ela tá lá na fazenda, eu levei ela para lá. Coloquei ela na picape e levei ela para a fazenda. Porém, as pessoas, elas simplesmente não davam bola para isso, porque era o Ed. O Ed não fazia mal a uma mosca. Nessa mesma época, né, adolescentes, como a gente citou, né, pessoas mais novas tinham esse apreço muito melhor com o Ed, né, ele conseguia se comunicar melhor com pessoas mais jovens e adolescentes frequentavam ali um pouco a fazenda dele para jogar, né? Às vezes eles entravam na casa de Ed e muitos deles disseram que ele tinha crânios ressecados dentro da casa dele, né? Cabeças ressecadas dentro da casa dele. Mas, de novo, ninguém se importou e quando questionado, Ed dizia que tinha recebido isso de um primo, um presente desse primo vindo dos mares do sul. Esse primo acabou tendo acesso a essas coisas porque ele lutou na Guerra das Filipinas, e aí ele teria tido esse acesso e mandado ali para Ed ter como item de colecionador. O boato acabou virando piada em Plainfield. Já ali, mais ou menos no ano de 1957, Ed começou a frequentar com muito afinco a loja de ferragens de Bernice Warden. Ele chegou a convidar Bernice para visitar um rink de patinação, mas ela sempre recusava as investidas de Ed. Seu filho, Frank, que ajudava ali na loja de ferragens da Bernice quando ele não estava em outro trabalho, né? Ele já tinha trabalhado ali como assistente de policial, via essa movimentação do Ed e não gostava muito. Mas no dia 16 de novembro de 1957,
grande parte dos homens da cidade, incluindo o próprio Frank, saíram para caçar porque era temporada de cervos. Ed sabia disso e nesse dia ele foi na loja de Bernice e ele pediu para que Bernice vendesse anticongelante para ele. Ela vendeu, anotou o nome dele, anotou que fez a venda para ele e ele saiu da loja de Bernice e depois voltou dizendo que gostaria de dar uma olhada nos rifles dela, porque ele precisava de um rifle novo. Quando Bernice se distraiu, Ed atirou em sua cabeça, levou o corpo de Bernice para os fundos da loja, arrastando-o. Ele também pegou a caixa registradora. Quando chegou da caça, Frank foi avisado pelo vizinho da loja, o vizinho da frente da loja, que a mãe tinha fechado o estabelecimento e ele achou muito estranho, porque a mãe planejava deixar o estabelecimento aberto o dia todo. Ao investigar, Frank deu falta da caixa registradora e percebeu o rastro de sangue que estava na loja. Ele ligou para o xerife do local e o xerife do local ligou o chefe adjunto. Então, Arthur Schley e Arne Fritz foram até o estabelecimento de Bernice. Ao chegar lá, Frank apontou que a caixa registradora estava faltando e falou pro xerife e pro chefe adjunto que Gin vinha com um comportamento muito estranho há um bom tempo ali em relação a Bernice. Os três então decidiram localizar Ed de imediato e chamaram também bastante reforços que vieram de todas as localidades ali dos arredores de Plainfield. Alguns policiais foram até a fazenda de Gin, não encontraram ele lá, mas se sabia que ele passava às vezes algum tempo na casa de vizinhos, às vezes ia jantar lá e foi o que aconteceu nesse dia. Ele tinha ido jantar na casa da família Hill. Eles encontraram Ed lá, interrogaram o Ed ainda na casa da família Hill e levaram ele sob custódia. No dia seguinte, o xerife Art decidiu ir procurar Bernice Warden na fazenda dos Gin. Ele acabou tendo dificuldades de entrar na casa da fazenda porque ela estava muito bem trancada, porém ele conseguiu entrar pela cozinha externa. Ele acabou esbarrando numa carcaça branca que estava pendurada, só que ele demorou para entender que aquela carcaça na verdade era o corpo eviscerado de Bernice Warden, que estava também sem a cabeça. Art Lee então chamou reforços para a fazenda de Gin. Muitas coisas foram encontradas na fazenda de Gin, além da sujeira, porque o Ed ele era uma pessoa que vivia em praticamente um lixão. Ele não se importava se ele estava muito limpo, ele não se importava se a casa dele estava limpa. Então, além do lixo, foram encontradas muitas coisas estranhas, como crânios, incluindo um crânio cerrado que servia de tigela, cadeiras e abajures decorados com pele humana, cinto de mamilos e milhares de outras coisas feitas de pele humana, incluindo uma espécie de colete que ele fez com um tronco feminino e ele amarrava esse colete nas costas, e também uma meia calça. Durante as buscas, a cabeça de Mary Hogan acabou sendo achada dentro de uma sacola. Muitas coisas, muitos pedaços foram encontrados, o que é difícil de estimar quantos corpos tinham na casa de Ed. Eles acabaram começando a contar ali pelos narizes que eles conseguiram achar, só que depois eles viram que existia um número maior, na verdade, de vulvas, e então eles estimaram nesse tanto de corpos ali, só que no final das contas ninguém sabe quantos corpos de fato tinham na fazenda de Ed. Depois de fazer uma varredura na parte de baixo da fazenda, né, no andar térreo da fazenda, os investigadores decidiram ver o que tinha na parte de cima, e o que assustou um pouco eles, porque a parte de cima da fazenda era basicamente um santuário para a própria mãe do Ed, porque tudo estava em condições impecáveis, tirando, lógico, a poeira de alguns anos de um ambiente não frequentado. Mas toda a organização que Augusta Gin tinha deixado na parte de cima da casa teria ficado exatamente do mesmo jeito, e Ed meio que fechou a passagem para esse local. Depois de horas de investigação ali na casa, a Art foi tentar interrogar o Ed Gein, porém ele passou cerca de 30 horas em silêncio, ele não falou nada. E a população em geral só sabia que Ed era o suspeito da morte de Bernice Warden. Mas muita coisa estava acontecendo, tinha muitos policiais no local e começou a chegar muitos repórteres, então a população começou a suspeitar que
alguma coisa ali estava muito estranha. Frank Warden revelou aos repórteres que tinha muito mais coisa, que deixavam ali o assassinato da Bernice como uma coisa muito mínima. Mais tarde, o xerife Art, ele falou que vários esqueletos foram encontrados na casa. A informação de que eles tinham encontrado peças feitas de couro humano e máscaras mortuárias ali das cabeças humanas não foi divulgada, não foi divulgado de primeira, né? Eles passaram um tempo até divulgar de fato todos esses horrores da casa de Ed, e a comoção era tão grande que os repórteres começaram a espalhar muitos rumores como se fossem verdades absolutas. Depois de 30 horas de silêncio, Gin começou a falar sobre o assassinato de Bernice, mas ele afirmou que não se lembrava da maioria das coisas, porque quando ele fazia essas coisas, ele entrava em uma espécie de transe, e nesse transe ele acabava que não lembrava de mais nada do que ele tinha feito. Então, todo o depoimento sobre a morte de Bernice teve muitas lacunas. Ele explicou também que durante 5 anos, desde 1947, ele começou a frequentar os cemitérios da região, fazendo visitas noturnas e desenterrando corpos que ele via no obituário que estavam recém-enterrados lá. Segundo ele, ele deixava os túmulos depois nos trinks para ninguém suspeitar que ele tinha ido ali roubar os corpos. Ele também afirmou que o interesse dele em desenterrar cadáveres era algo extremamente científico, porque o sonho dele era se tornar médico. Os investigadores tinham ali o que Ed falava às vezes como verdade, às vezes alguns dos investigadores diziam que na verdade ele estava tentando se safar de coisas maiores, né, de uma pena maior, porque ele estava tentando enganar ali os xerifes, e então eles levaram Ed para fazer um teste de polígrafo. Nesse meio tempo, muitas pessoas queriam participar dessa fama que o Ed estava tendo, afinal tinham muitos repórteres ali em Plainfield, e muitas pessoas davam entrevistas falando que eram intimamente ligadas a Ed, incluindo a Delaney Watkins, que teve uma entrevista que dizia que ela era praticamente noiva de Ed Gein, que eles saíam juntos 2 vezes por semana. Só que ela procurou o jornal local poucos dias depois para dizer que na verdade tudo não passou de rumor, que os repórteres de fora estavam inventando coisas, o que fez com que o repórter de Plainfield dissesse que essas pessoas da cidade grande estavam tentando deturpar o local e deturpar o entendimento da cidade para o resto do mundo. Outros boatos que circulavam era que muitas mulheres disseram que quase foram vítimas de Ed, mas nessa questão nada se comprovou real durante as investigações. Os jornais eles só queriam qualquer coisa para publicar sobre Ed Gein. E voltando, os investigadores viam Ed como uma pessoa que era muito contraditória, porque ele era um homem bastante calmo para as coisas que eles acharam dentro da casa dele, né, pra perversidade que acharam dentro da casa dele. E Ed, durante os interrogatórios, explicou como é que ele fazia em relação aos túmulos e que ele vestia aquele colete, aquele macacão feito de pele humana e ficava dançando dentro de casa, e quando o tempo não estava tão frio assim, Ed saía e dançava ali pelos arredores da própria fazenda. Com tudo isso, se recaiu as suspeitas agora de que Ed, na verdade, tinha matado Henry e que não foi um mero acidente. Ed foi investigado em relação à sua saúde mental, e a imprensa, poucos dias disso, disse que ele sofria do complexo de Édipo. Muitas pessoas, muitos psiquiatras começaram a fazer diagnósticos em relação a Ed sem terem entrevistado Ed de fato. Então muitos deles falavam que ele era esquizofrênico, mas essa conclusão só veio depois. Ed foi indiciado por homicídio doloso, mas seu advogado apresentou alegações de inocência e inocência por motivo de insanidade, e foi pedido que ele fosse internado no Hospital Psiquiátrico do Estado para uma avaliação antes do seu julgamento. Ele foi transferido para o Hospital Psiquiátrico para os Criminalmente Insanos e foi submetido a testes psicológicos, entre eles o famoso teste de Rorschach, que é o teste das manchas de tinta. Nesse meio tempo, Ed acabou culpando aquele episódio do vizinho que culminou na morte da mãe dele, né?
E, de novo, ele afirma que a culpa, na verdade, foi da mulher que não era casada com o vizinho. Que isso trouxe o fim da mãe dele e que trouxe também o fim do entendimento dele em relação à vida. Antes de continuar, eu quero pedir para vocês para que comentem qualquer coisa, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor, ajudem a titia Mabi aqui no trabalho dela. Pode comentar qualquer coisa, senão, eu não tenho nada para comentar, não sei o que comentar. Comenta nesse gato aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Mãe, você é maluco. Pode comentar um emoji, pode comentar um ponto, não sei, comenta qualquer coisa. Ajuda o trabalho da tia Mabi aqui. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de assistir sobre casos criminais. Ed não chegou a ter relações sexuais com os cadáveres porque ele achava aquilo ali extremamente anti-higiênico e também dizia que o fedor dos cadáveres era muito forte, ele não queria chegar tão perto assim, né? E ele fazia isso porque ele era induzido por um espírito maligno, segundo ele, para desenterrar os corpos. Os testes então saíram e eles confirmavam que Ed não era uma pessoa sã. E aí eu gostaria de ler para vocês aqui o que o psiquiatra confirmou sobre o Ed. A avaliação veio do médico Ellsworth e ele diz aqui no livro, nas palavras de Ellsworth, o quadro geral que emergiu desse teste não era o de uma pessoa sã, mas sim alguém com ego insuficiente, imaturidade, conflitos relativos à identidade e possivelmente a presença de processos de pensamentos ilógicos. Mais à frente, ele fala uma forte identificação feminina, crenças religiosas bizarras, uma tendência a projetar a culpa do mal em outra pessoa e um nível surpreendentemente imaturo de sexualidade, caracterizado por fortes sentimentos de culpa. E concluiu que Ed era uma pessoa muito influenciável, que parece emocionalmente entorpecida. Por trás disso está a agressividade que pode ser expressa por reações inadequadas, seguidas de remorso em momentos tranquilos. Ele é uma pessoa imatura que se retrai e tem dificuldade em estabelecer relacionamentos com outras pessoas. Tem conceitos morais bastante rígidos, os quais espera que os outros sigam. Desconfia dos outros e tende a projetar neles a culpa pelas próprias inadequações. Sua vida de fantasia é de natureza imatura e possivelmente ele se imagina como um homem muito mais adequado e maduro do que ele é de fato. No âmbito sexual, um indivíduo em conflito que opera em um nível de imaturidade. Os sentimentos de culpa são grandes e a repressão é posta em prática com bastante frequência nessa área. Em geral, parece que se trata basicamente de uma personalidade esquizofrênica com diversas manifestações neuróticas. No momento, ele está confuso e tem dificuldade de encarar de maneira realista sua situação. Muito disso, né, também segundo os psiquiatras, veio da condição de sua mãe ser uma mulher fanática religiosa e que incutia esses pensamentos de proibição e de coisas erráticas na cabeça de Ed. A decisão então foi que Ed era insano e que ele não podia responder sobre seus crimes. A população de Plainfield não gostou da decisão, achou que Ed enganou também até os psiquiatras durante os testes. E após isso, para pagar todos esses custos, a fazenda de Ed foi a leilão. Porém, um incêndio misterioso acabou levando a casa principal às ruínas. O que restou ainda foi a leilão e o novo proprietário das terras demoliu todo o resto que tinha e reflorestou a área. Plantando mais de 60 mil árvores. 10 anos depois disso, os psiquiatras falaram que Ed já estava mentalmente apto para responder, ele já entendia o que ele tinha causado, mas ele ainda sofria de uma psicose esquizofrênica crônica. No final das contas, ele foi culpado e inocentado, culpado principalmente pelo homicídio de Bernice Worden. Eu não achei informações sobre a questão da Mary Hogan. E inocentado porque ele ainda continuava mentalmente insano. Gin morreu aos 78 anos de insuficiência respiratória no dia 26 de julho de 1984. Ele já estava senil e com câncer e foi sepultado em Plainfield ao lado da sua tão amada mãe.
A história de Ed Gein inspirou bastante a cultura pop norte-americana e muitas obras foram feitas a partir da história dele, incluindo as obras de Psicose, de Robert Bloch, que depois virou um filme de Alfred Hitchcock, com a famosa cena do chuveiro. Foi inspiração ali de uma mistura de Edmund Kemper e Edward Gein, o Buffalo Bill, em Silêncio dos Inocentes, e também foi inspiração para o Leatherface em Massacre da Serra Elétrica. Recentemente saiu uma série do Ryan Murphy na Netflix sobre o Ed Gein. Se você não assistiu a série, você não gosta de spoilers, peço que você pule aqui pro tempo indicado na tela. Série que ela começa bem, mas ela acaba atropelando muita coisa da história real de Ed Gein. Eu acho que romantizou um pouco a questão do Ed Gein, trouxe coisas que não aconteceram, como a relação dele com a Adeline. Ele era muito, muito tímido, ele não falava com mulheres, então chegar a ter uma namorada era uma coisa que não aconteceu. Ele também, como relatado anteriormente por mim, não teve relações sexuais com os cadáveres. Eu acho que ficou um pouco bagunçado ter colocado ali no meio de tudo o filme do Hitchcock e o Massacre da Serra Elétrica, e depois não tem registro nenhum de que o Ed teria ajudado em qualquer momento, muito mais tenha dito e perfilado criminalmente o Ted Bundy. Gente, aquilo ali é... Eu nem sei o que foi aquilo ali, sabe? Do nada, um criminoso, ele se torna um perfilador criminal do FBI, ajuda o FBI a pegar o Ted Bundy. Gente, eu não sei o que foi aquilo de fato, assim. O que eu achei muito bizarro também foi que, no final das contas, no final, eu achei a cena do final um pouco bizarra, porque assim, no final aparece o Norman Bates, depois aparece o Buffalo Bill, depois aparece o Leatherface. Os três se tornam o Ed Gein e o Ed Gein sai rodando num cemitério com a serra elétrica na mão. Sendo que não há registros de que o Ed tenha matado aqueles homens com a serra elétrica. Também não há registros que ele utilizasse a serra elétrica para perseguir qualquer pessoa. De fato, aqueles homens eles desapareceram, assim como de fato a babá desapareceu ali na época, só que não se tem confirmação nenhuma de que essas pessoas foram encontradas tanto na fazenda de Ed, e que ele também não tenha dito ou assumido algum crime em relação a elas. As duas únicas pessoas que o Ed cometeu crimes foram a Bernice Worden e a Mary Hogan. Sinceramente, a série ela tinha tudo para ser algo bom, mas acabou misturando uma ficção muito louca. E essa cena final é uma coisa assim... Não vou nem comentar. A minha pesquisa ela vem principalmente desse livro aqui do Harold Skatcher, Ed Gein, Silêncio Psicótico. Ele é da série de livros Monstros Reais ali, da Crime Scene, da Dark Side, né? Esse livro a gente tem também. Nessa série a gente vai ter também o dos irmãos Menendez e também do Jeffrey Dahmer. Então, detalhes mais sórdidos que vocês queiram saber sobre o caso, porque aqui o objetivo desse vídeo não é sair pingando sangue. O objetivo é contar a história e lembrar das vítimas. Então, se vocês quiserem mais detalhes, vai estar aqui. Nesse livro, o Harold Skatcher, ele é um dos autores favoritos meus em relação a crimes reais. Gente, é isso. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, eu peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, comentar aqui embaixo o que vocês querem ver aqui. E eu trago novos vídeos pra vocês em breve. Obrigada por ter assistido até aqui.